Está de volta. É muito cômodo para mim não me posicionar com respeito à fase de time, a treinador, né? Semana passada eu ainda brinquei diante de um tweet que chegou. Pô, eu estou aqui para perguntar e não para responder. Né? Então é muito prático se a gente não quiser se posicionar. O meu posicionamento com respeito ao Levi Coupe, a contratação do Levi, ele não muda. Né? Eu acho que tem que ter critério para se contratar um treinador. Né? Muita gente fala, o próprio Levi, né? Jogador para mim é número, mas não pode ser. Não pode ser. Daqui a pouco o Cadu, inclusive, vai falar disso. Eu não vou roubar a ideia do Cadu, mas ele vai falar por que não pode ser. Agora, treinador também é número. Diz aí, nos últimos 10 anos, alguma coisa do Levi para mim. Eu estou sendo legal. 10 anos só que eu estou falando. Então é o seguinte, ele pode conquistar alguma coisa no Atlético? Pode. Se o Calil der para ele jogadores de qualidade, os jogadores jogam e resolvem e ganham. Time bom, eu acho que depende muito pouco de um treinador muito bom. Não é? Agora, eu pergunto uma coisa. Qual o critério adotado para a contratação do Levi? E outra, boa parte da torcida que comprou o nome do Levi Coupe estava amplamente descontente com o Paulo Autuori. É aquele cara que está na balada, 4 da manhã, não pegou ninguém, está indo comer um podrão, de repente encontra um e fala, é você mesmo, minha filha, não vou embora no 0 a 0. Né? Então o Levi pode chegar e resolver? Pode. Tem capacidade para isso, experiência? Tem. Mas eu não vou esperar a coisa acontecer para me posicionar. Não vou. Hoje, por exemplo, eu tomo cara dentro, tomo pela cara, porque eu fui um dos que criticaram a vinda do Marcelo Oliveira. Mas aí a história é diferente, que quando o Marcelo foi contratado, o Cruzeiro não tinha um elenco que tem hoje. Então deram um elenco qualificado para ele, juntou com a experiência dele, com a ascensão da carreira dele, que vinha sim em ascensão, e deu no que deu. Então a questão do Levi eu não vou esperar acontecer. Para mim, contratar o Paulo Autuori foi um erro. Contratar o Levi foi o segundo erro. Ah, mas quem ganha para isso é o Maluf. Não sou eu não. Não sou eu não. Você tem Ney Franco, né? Que é um treinador que poderia ter sido procurado, porque o momento dele no Vitória não era de satisfação total. Né? Aí, não, mas os jogadores não querem. Mas os jogadores querem quem? Não, mesmo que eles não queriam. Né? O Atlético tira o treinador. Queriam o Autuori, mas o Autuori não dava retorno e resultado. Agora, o Levi já não querem também. Mas então como é que vai fazer, né? Vamos ver os lances aí. E em cima dos lances a gente vai batendo um papo aqui com o Léo Gomide. Roda aí, por gentileza. Põe na tela aí. E aí eu gostaria da participação de todos. Começo com você, Léo Gomide. O Atlético perdeu para o Goiás, o que para mim é um resultado super anormal. Porque você não pode tomar, você não pode ser simplesmente conivente com o resultado diante de um time que, com todo respeito, né, ao Goiás, é muito fraco. Muito fraco. E aí, Gomide, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Ô, Everton, o que eu discordo totalmente do Levi Coupe é ele vir depois da derrota na entrevista coletiva e dizer que fez testes, que precisava observar jogador. Eu acho que a partir do momento em que ele foi contratado pelo Atlético, por mais que o tempo seja curto, ele já deveria debruçar sobre aí o elenco, característica de jogador. Com todo respeito a Rosinei, com todo respeito a outros atletas, Claudinei, que até agora não mostrou que veio, André. Tanto que o André ele foi preterido. Primeiro ele colocou o Dátulo, para depois colocar o André. Outros atletas, né? Acho que o Marion também é bom jogador, mas não vai resolver, Everton. Você jogar o Campeonato Brasileiro com o Marion de titular, você vai brigar lá embaixo. Felipe Souto, jogador regular, mas não é para ser titular também. Enfim, Campeonato Brasileiro não é para fazer teste, principalmente na atual fase que o Atlético está, que não vencia 5 jogos, agora não vence a 6. Ele tinha que conhecer os jogadores. Agora, você barrar Pierre, Tardelli, Leonardo Silva, Leandro Donizete para fazer teste, com os 4 em campo, com certeza o futebol do Atlético ia ser melhor do que foi ontem. Bom, Cadu Doné, uma outra... Cadu, por gentileza, analise e a gente vai discutindo na sequência dos lances e na sequência do programa. Cadu, como é que você vê a chegada do Levi, esses testes que estão sendo feitos, as mudanças, mas principalmente uma coisa que eu avalio como infeliz. Você chegar numa coletiva e dizer que tem jogador que não está correndo, você chegar numa coletiva e dizer que tem jogador que está pensando muito em atenção. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, eu desde o início
o início, não só pelos resultados, não só entrevistas coletivas dele, algumas até um excesso de sinceridade, talvez dá para colocar assim, essa história de falar demais do elenco de maneira tão exposta assim, não é positivo no futebol. Concordo com o Léo Gomide, não é momento para teste, e mais, se o argumento fosse outro, de que ele estaria poupando jogadores, esse argumento também não serve, porque o Atlético poupou jogadores durante boa parte do Campeonato Mineiro. Então, não foram tantos jogos assim na temporada, já não está mais na Libertadores. Então, tanto pelo lado da argumentação de que foi teste, quanto pela visão de que teria sido poupar jogador, acho que não cola nenhum dos dois argumentos. E essa história de número, já vou aproveitar esse início para já falar rapidamente. Quando o Atlético foi eliminado, e ele disse isso a primeira vez, na Itatiaia, durante o jogo mesmo, ou melhor, no pós-jogo, eu já disse. A argumentação principal para mim é a seguinte: futebol não é número porque tem coisas que o jogador faz, principalmente o jogador de frente, né, que foi a ênfase dele, que não aparecem na estatística, porque futebol não é simplório assim, futebol não é ciência exata. Às vezes o cara cria jogadas, ele toca, passa, ele é insinuante, ele vai pra cima sem driblar, não aparece a estatística drible, sem finalizar e sem dar assistência. Até porque assistência, ao pé da letra, é só quando tem gol. Então, se não teve gol ontem, ninguém deu assistência. E o próprio Levir mostra que a argumentação dele é furada ontem, ao defender a atuação do André, que não teve número nenhum. O Tardelli não teve número naquele dia, mas o André ontem muito menos. Teve uma finalização perigosa. Esse é o número? Esse é o grande número do André? Teve assistência, teve drible, teve várias finalizações? Não, então ele mesmo mostra essa contradição. Quando alguém perguntou, o Gomide estava lá na coletiva, o Ramalho também, alguém perguntou, ele disse que o André protegeu bem, não sei, proteger bem não aparece no número. Né? Então ele mesmo, aos poucos, vai mostrar que foi infeliz naquela declaração. E se ele realmente pensa isso, se ele tivesse falado, Everton, o Tardelli foi mal, ele não finalizou nenhuma vez, como força de expressão, exemplificando que o cara não participou, tudo bem. Mas falar jogador pra mim é número, atacante pra mim é número, é de quem não entende de futebol. Não estou falando que o Levir não entende de futebol, estou falando muito infeliz. A gente vai continuar falando, Júnior. A gente, quando o time está numa situação dessa que o Atlético está vivendo, de mudança e mudanças drásticas, a última coisa que o Atlético, na minha avaliação, precisa hoje é de mudanças. Você viver onde estão os problemas e vai resolvendo paulatinamente os problemas, né? Mas você chegar e jogar no ventilador, você acha que foi uma boa alternativa? Te preocupa, mesmo estando no meio e tendo todo um campeonato pela frente, te preocupa? Então, isso não é o problema. O que me assustou e me assustou demais, eu fiquei estarrecido e até lembro do Adilson Batista, que é um cara que quando vai fazer um trabalho, ele não dorme, fica vendo vídeo, tape, vendo tudo, acompanhando para entender o time. O Levir chegou, e eu até tinha falado, eu acredito que o Levir já vem respirando o Atlético há algum tempo. Ele não fez isso. Ele voltou do Japão e ficou de férias até o dia que assumiu o Atlético. Peraí, qualquer jornalista que você ligar de qualquer estado hoje, ele sabe qual que é o time do Atlético, qual que é o time do Cruzeiro, quem está dando certo, quem não está. O Levir chegou perdido. E parece que quem está mexendo, orientando, é o Carlinhos Neves, isso aqui, ali, e não o Levir. E o Levir não respirou desde o momento que chegou ao Atlético. Isso me deixou estarrecido, preocupado. Eu entendo perfeitamente quando o Levir disse com relação aos números. Tranquilo, e ele está querendo mexer até com o brilho dos jogadores, exigindo uma produtividade. Mas a leitura de jogo dele foi péssima naquele dia. Abriu mão do Pierre, tinha que ter tirado era o Alex Silva. Um equívoco, o Tardelli estava lutando, estava jogando. Aquele jogo o Tardelli não poderia ter saído. E nada justifica a saída do Tardelli. Por mais que ele tenha se embasado em números.
E aí, eu concordo com você quando você fala dos números, principalmente aplicado a um e André. nem isso ele se embasou, porque ele não embasou em número também. Foi o que ele falou, e aí tem que ir em e cima quando do você diz que entende, eu acho o seguinte... Não, eu entendo que a ele está frase mexendo com a atacante, produtividade pra mim, é dos número, não dá caras. pra entender. E está dizendo, Isso aí eu quero não- um cara que finaliza, eu quero um cara que participa, que se dedique ao jogo. Eu entendo, mas é muito mais do que isso. A leitura dele foi errada demais. E aí vai por água abaixo isso que ele falou. Aí a gente entra num outro ponto. A coletiva dele foi um fiasco. Nós temos ela, peraí. inclusive. Não, foi um Vamos rodar fiasco. daqui a pouco. Você vai lavar a roupa suja ali, ou seja, mostra uma insegurança de que você não fez isso internamente perante ao grupo. Olha, aqui eu mando, aqui é isso. Agora você vai mostrar o problema. Alguns problemas até o torcedor sabe, altamente a gente sabe que não vai ficar, e a diretoria está lutando. E é o melhor jogador E é o melhor do Atlético jogador. Você hoje. vai pegar e vai colocar isso do lado de fora, para todo mundo entender, expondo os jogadores e perdendo o comando? Não, infelizmente, me assusta a forma como o Levi chegou, o que ele não está conseguindo acertar e essa maneira de ir para uma coletiva e falar tudo isso. Preocupante. Não é o Levi que eu esperava. E um outro detalhe que é importante salientar, pelo menos da minha parte, não me venham com essa conversa de que a insatisfação passa por atraso de premiação e etc, porque senão teria que valer para todo o grupo. Você vê um Vitor fazendo das tripas coração, você vê um Otamendi, impressionante a determinação do Otamendi. Demais, Por que vale para alguns e não vale para todos? Eu não estou nem dizendo que esteja, aliás, parece que os salários não estão atrasados mais. A questão da premiação, sinceramente, não sei, não vou falar, que porque eu não tenho a informação, mas para mim isso não tem o menor fundamento. O menor fundamento. Dimar Oliveira, uma coisa que eu não entendo também e aí o erro, não tem ninguém pegando o Levi para bode expiatório aqui não, hein? Bom que se diga isso. Uma herança maldita. Exatamente. Vamos Agora, o lembrar erro da diretoria para mim começou desde o ano passado, vencer a Libertadores acobertou, não é, um monte de problemas, porque ficava aquele lance de que não, o time é bom, o que é bom pode melhorar. Eu falei isso o ano inteiro passado. Né? Só queria que você me respondesse uma coisa. Por que o Júnior César foi embora? Você contratou Pedro Botelho, você tinha o Lucas Cândido e contratou o Emerson Conceição, que nenhum dos três joga mais do que o Júnior César. E aí, Dimara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Talvez esses sejam aí os erros, né, que o Calil acabou dizendo aquele dia que ele cometeu, depois da eliminação da Libertadores, e o Júnior César está entre eles. E o que é pior é que o Júnior César, é bom sempre lembrar que na saída dele se perguntou se era uma questão salarial. Ele disse que nem conversar sobre isso eles conversaram, ou seja, não houve esse critério. Eu entendo o momento que o Atlético atravessa da questão financeira, e está aí muito lógico, os salários foram pagos no dia da definição da vaga da Libertadores, então a dificuldade é muito grande. Se queria fazer uma reformulação nesse grupo, e todos esses jogadores, Rosinei e companhia limitada aí, já estavam num aporte de saída e não conseguiram fazer isso porque eles não tiveram recursos para mudar uma história. Isso tudo a gente entende, compreende, é uma sequência e tal. Só que futebol não é só o que a gente vê dentro de campo. Futebol é bastidores. Eu não sei o que foi conversado entre o Calil e o Levi Coupe, até na conversa deles, que foi até 2h30 da manhã e que aconteceu, e que eles falaram sobre definição de grupo, sobre continuidade de trabalho e tudo que vai ser feito, e óbvio que não vai ser divulgado, né, porque as situações vão acontecer aos poucos, a gente vê acontecendo, e nem sei o que o Calil falou para o Levi no dia que contratou ele, qual era a posição. Agora, eu conheço o Levi Coupe, de trabalhos dele vários, e o Levi não iria para as duas coletivas que ele foi falar o que ele falou se ele não tivesse um embasamento. Ele não falou aquilo sozinho. Então, quer dizer, aquilo não é uma prerrogativa do treinador, aquilo é uma linha que está sendo adotada. Se vai dar certo ou se não vai, se os jogadores vão achar ou vão estar contra ou a favor do Levi Coupe, é uma coisa que ele vai ter que arcar com isso. Então, assim, sozinho, ele não foi... depois do resultado. Não, eu estou dizendo assim, essa reunião, mas estou dizendo assim, no dia da contratação, houve um acerto de qual que era o plano para o Levi. E o Levi não ia para as coletivas da forma como ele foi se ele não tivesse um respaldo da diretoria. É isso que eu estou dizendo. Sozinho, essa não é a cabeça do Levi. Daqui a pouco a gente volta a falar mais disso, porque depois que eu der um recado aqui, nós vamos ouvir o técnico Coupe. A Luaninha está aqui ao meu lado, colocado que nem filho de político ao lado dela. A música, por gentileza. Você, só um braço. Você vai pegar seu telefone e vai ligar agora, Luaninha.
toda semana até o final do seu plano. Parcelas de R$ 407 ao mês, R$ 14,00 ao dia, você de carro novo. Aliás, você depende do carro para trabalhar? Hoje virou realmente necessidade. Então as melhores condições estão com a Chevrolet Brasil. Você vai ligar agora, é conforto, economia, baixo custo de manutenção tendo um Chevrolet. Se tem CNPJ, a condição é ainda melhor. 3003-4443. Eu compro, eu faço negócio com quem eu compro, eu confio. É Chevrolet Brasil. Luaninha tá indo para lá te atender. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora. 3003-4443. Carro novo, concorrendo a 25 por semana só com a Chevrolet Brasil. Você volta daqui a pouco, Luaninha? Daqui a pouquinho, Que beleza, hein? Então volta que eu tô te esperando. Olha aqui, após a derrota, o técnico Levir Coupe então afirmou na entrevista que o grupo do Atlético está sem foco, que tem jogadores que estão mais preocupados, jogadores que estão mais preocupados com seleção, e falou também de possíveis saídas. Veja aí. A gente tem que colocar um objetivo e todos têm que procurar. O que eu estou sentindo nesse momento, alguns jogadores, uns estão querendo ir para a seleção, uns estão indo para a seleção da Argentina, outros estão vendo uma possibilidade de negociação, outros não estão nem aí, estão mais tranquilos, assim, sabe, não estão meio indiferentes. Então nós não estamos coordenados, nós não estamos pensando juntos, nós estamos querendo as mesmas coisas. Então isso é uma responsabilidade minha, eu tenho que fazer esse time funcionar. O certo é isso, é montar o elenco, colocar os objetivos e começar do zero. Né? Porque na fase que nós estamos agora, eu posso dizer que é um zero. Né? Porque o time não está jogando bem, não está com alegria, está correndo muito, mas não está jogando. Não tem jogo para ganhar mesmo. O principal de tudo é que eles perderam o foco. É uma coisa muito natural de um time campeão. Quantas vezes nós ouvimos isso? O time ganha, logo em seguida a coisa não fica muito fácil, porque é meio que geral, é do ser humano. É uma acomodação natural. Você já atingiu o objetivo que parecia ser a coisa maior do mundo. Então, aí você tem que apanhar, tá? Tem que apanhar, tem que ficar mais humilde, talvez esteja faltando um pouco de humildade, e reconhecer os erros, né? Como eu estou fazendo hoje, porque eu poderia ter colocado um time mais compacto um pouco, que já vinha jogando há mais tempo, mas essa escolha foi minha. Então é isso, vamos reconhecer os erros que estamos cometendo e estabelecer novos objetivos. E eu quero trabalhar com gente que queira vencer, não que gente que queira deixar o tempo passar. A gente briga tanto aqui, né? Nós aqui e muitos companheiros da mídia, a gente briga tanto contra a contratação e a demissão, as contratações e demissões por atacado. Isso nunca funcionou em time algum, a não ser que você vá contratar 5, 6 jogadores do primeiro escalão. Eu estou com dinheiro, eu vou contratar 6, 7, 8 jogadores do primeiro escalão. Aí sim. Agora, ontem, por um instante, eu vi ao final do jogo um time como de 2005 em campo. Sabe? Com todo o respeito do mundo ao profissional Levir Coupe e aos jogadores que estiveram em campo. Mas, ano passado, nós falávamos aqui, e falamos várias vezes, que o Atlético tinha 90% do time de jogadores que passaram ou que estão na seleção brasileira. 90% do time era. Ontem, por um instante, eu vi o Souto, aliás, o Souto, ele não é volante, eu acho que nem ele sabe disso. O Felipe Souto não é volante, ele não marca, ele não é volante. Mas muito menos armador, então ele não é nada. Não estou dizendo que ele é armador, mas ele está mais para homem de frente do que para volante. Ele não marca ninguém. Ele não marca ninguém, ele não é volante. Entendeu? Ele pode ser sim um armador, não para o Atlético, mas ele pode ser sim um armador. Mas não é uma solução. Não é. André, o Alex Silva parece que já estava mal e as vaias foram piorando ainda mais. Rosinei. Claudinei. Tirou o meio de campo. Então, quer dizer, só com meio time, realmente, de jogadores que, na minha avaliação, para reserva, e olhe lá, pelo nível que o Atlético se encontra atualmente. Pois não. Então, mas aí vai de encontro que eu te falei. Você barrar Tardelli, Leonardo Silva, Donizete, Pierre, para colocar isso aí que não resolvem, você só vai piorar a situação, Everton. Mas agora, o motivo com relação à entrevista... Léo?
Aí vamos explicar. A justificativa é desgaste físico, qual mas que é a ele chegou na coletiva Você sabe depois. o que ele quis fazer Ele chegou quando na ele coletiva mudou? depois e falou que foi fazer teste. Não foi isso, ele quis mudar, acreditando que ia vencer, Não e aí foi. fala, tá vendo? Pôs os medalhões, deu certo, esses aqui queriam jogar. Só que ele mexeu numa estrutura do time, abriu mão ali do PR, do Donizete, jogadores que mesmo não jogando bem, eles são uma segurança, são uma espinha do time. Bom, deixa eu... Dimara, Cadu, segura um instantinho, eu quero ouvir de você, o que você acha do Souto? Onde o Souto se sairia melhor. Olha aqui, pessoal, a Honda preparou uma super promoção para vocês. É a promoção Honda Vem Que Tem, são 5 motos por semana, viagens para o Superbike Brasil e você ainda pode ganhar a moto Honda dos seus sonhos. É isso mesmo, você poderá escolher a moto Honda que você quiser. Gostaram? Então é o seguinte, eu vou explicar, são 3 formas para você participar. Você pode visitar uma concessionária Honda, realizar um serviço na oficina ou comprar uma motocicleta Honda. Aí basta você retirar o seu cupom, cadastrar o código do site, está aqui embaixo, inclusive, né? E depois é só esperar os sorteios. Gente, é muito fácil, fala sério. Não esqueça, vá a uma concessionária Honda, entre, retire o cupom, são muitos prêmios e um poderá ser seu. Por que não? Por que não? Acredite na sua sorte. Não desperdice a sua sorte. E participe, moto é Honda. A gente volta a falar do Galo daqui a pouco, porque o time reserva do Cruzeiro continua 100% no Campeonato Brasileiro. Sábado a vítima foi o Atlético Paranaense lá em Brasília. Vamos aos lances aí. Tá aí, ó. Atlético Paranaense, Cruzeiro, 3-2. Começo com você, Diogo Ramalho. Cadê o Ramalho? Eu quero ouvi-lo, Diogo Ramalho. Araçuaí para. Primeiro eu quero a sua voz, depois a sua imagem. Boa tarde, Ramalho. Boa tarde para você também, um abraço ao pessoal de casa. Mostrou a força do Cruzeiro, né? E muita gente pode questionar, o Atlético Paranaense é um time muito fraco, mas é o time que se classificou para a Libertadores, disputou a Libertadores desse ano aí também. Acho que não é um time muito forte, um time que briga por título, mas também não é qualquer equipe. E o Cruzeiro mostra a força do banco e aí eu vou além. O Marcelo Moreno, que foi quem entrou, quem fez o gol da vitória, por exemplo, é um jogador que no interior, não estou dizendo que este é o posto dele no Cruzeiro, mas se a gente avaliar a última semana, ele foi o reserva do time reserva e entrou e decidiu a partida. Então mostra a força de um elenco, que é o que eu disse desde o início da temporada. Vai brigar, se não bater aquela depressão ou pós-eliminação que a gente não quer, ou pós-título da Libertadores, não bater aquele relaxamento, vai brigar mais uma vez para conquistar o Campeonato Brasileiro. Muito bem. Cadu Doné, fale-nos sobre Cruzeiro 3, Atlético Paranaense 2. Ramalho tem razão, não dá para questionar a qualidade do Atlético Paranaense, como a gente questionou aqui um pouco, até certo ponto, a qualidade do Bahia naquela vitória. Não dá para questionar, o Atlético é um time superior ao Bahia, então por isso a vitória foi muito importante, Cadu. Olha, não sei se o termo é esse, não dá para questionar a vitória do Atlético Paranaense, a qualidade do Atlético Paranaense. O que não dá para fazer é diminuir a vitória do Cruzeiro. Isso sim, sem dúvida. O Cruzeiro, de fato, como o Ramalho falou, mostrou a força do seu elenco. Primeiro tempo foi equilibrado, o Atlético Paranaense foi com 2-1 para o intervalo. Para mim, até de forma um tanto injusta, o Wallace falhou no primeiro gol, que também teve na sua origem um erro de arbitragem, porque havia impedimento ali, como dizia o outro, no nascedouro da jogada. Muito bom. No segundo gol do Atlético Paranaense, uma falha do sistema defensivo de forma geral do Cruzeiro, aí não de um jogador pontualmente. Agora, na segunda etapa, o Cruzeiro foi muito bem e o principal, o Marcelo Oliveira foi muito bem. Ele deu um show de leitura de jogo. Se a gente vem falando muito nessa análise que os treinadores fazem durante um confronto, o Marcelo Oliveira deu um show de ousadia e colheu os frutos ali que ele mereceu. Primeiro, ele já colocou o Dagoberto na volta do segundo tempo e com uma tacada acertou o time em 2 pontas, porque o Cruzeiro precisava de um jogador mais criativo, precisava do Dagoberto, precisava de um jogador driblador e ao mesmo tempo o Egídio estava tendo muita dificuldade com o Marcelo, que caía ali pelo lado direito do ataque do Atlético Paranaense. E ele, o que ele fez? Ele tirou o Egídio, ao invés de tirar um jogador ofensivo, numa substituição mais óbvia para colocar o Dagoberto, e deslocou o Luan para a lateral esquerda. Então, com isso, ele melhorou a marcação na lateral esquerda e colocou um grande jogador do meio para frente.
com uma tacada ele acertou duas coisas. Depois teve a expulsão do jogador do Atlético Paranaense, merecida, na minha opinião, o árbitro acertou, e ele foi fazendo outras substituições, deixando o time ofensivo, matou a pau o Marcelo Oliveira, grande treinador e cada vez melhor nessas intervenções durante o jogo. Ô, Dimar, existe um questionamento hoje no futebol brasileiro sobre a ausência, a carência de atacantes, não é? E, inclusive, o Ramalho disse aqui semana passada que acredita muito na necessidade, que entende que o Cruzeiro tem a necessidade de contratação. Mas o Cruzeiro tem 3, um deles não é um centroavante nato, mas que está jogando como tal, que é o Júlio Batista, mas tem Borges e Marcelo Moreno. Mesmo com essa carência, esses 3 questionados por parte da torcida e da imprensa, o Cruzeiro ainda assim está muito bem servido desses homens de frente? E isso faz a diferença? Faz, e qualquer time brasileiro que é um deles. A gente está vendo o Borges sendo falado, né, em todas as equipes. E olha que aqui tem N questionamentos. A gente dizia aqui na sexta-feira que esse Cruzeiro Reserva era melhor que muitas das equipes principais desse Campeonato Brasileiro. Tá mostrando, e mostrou, né, aí. Claro que no primeiro tempo teve as dificuldades de acerto, né? A própria falta de entrosamento desse grupo causa isso. Para mim é de se lamentar só a questão do Egídio, muito mal no jogo, né? O Egídio parece que ele precisa do ritmo mesmo, mas é um menino, é um garoto. Agora, esse trabalho que o Marcelo vem fazendo e mostra, e eu acho que é fundamental, não é o sistema tático, a forma como o Cruzeiro jogou, que ele não muda o tempo inteiro, mas é a comemoração do Marcelo ao final do jogo, a comemoração de quem não estava ali com um time reserva e nem estava no início do Campeonato Brasileiro. Era a comemoração de quem estava definindo uma situação de jogo de 3 pontos que são importantes para quem está numa Libertadores super difícil e tem um Campeonato Brasileiro super difícil. E mais do que isso, de um grupo que está em prol de um foco, de uma situação única. É uma grande equipe, a titular o grupo e está mostrando que vai conseguir levar bem as duas competições. Acho que isso faz toda a diferença. Ô, Brasil, como é que chama seu filho? Diogo. Diogo, aqui, Diogo, ó, pede o papai, daqui a pouco eu vou mostrar. Pede o papai para comprar você. Ele ganhou. Ô, Brasil, diz uma coisa, ainda sobre o Cruzeiro. Não tem jeito, nós não somos cegos. O Cruzeiro vai lá, põe o time reserva, ganha. Aí vem, joga e tal, empatou com o São Paulo, aí depois vai com o time reserva, ganha de novo. Uma coisa lógica. Se o time está ganhando e se é o time reserva, é porque o elenco é bom. O time reserva do Cruzeiro é o único invicto do campeonato. Tem mais essa. É o 100% de aproveitamento. É porque o elenco é bom. Invicto o Cruzeiro também está. Mas... É porque o 100%, né? É porque o Cadu falando, o Felipe está falando aqui, que lembrou que o Corinthians também está invicto. Não, mas eu corrigi. Mas 100%. É porque você estava ouvindo ele, eu falei 100%. Isso. Desculpa aí. O Goiás está invicto, o Cruzeiro está invicto, o Cruzeiro está invicto. Agora diz aí, nós teremos 9 rodadas até a paralisação para a Copa. Se formos realmente analisar os números do Cruzeiro, ele está jogando com time reserva. Você acha que mais um ano para realmente brigar na cabeça é óbvia e é meio para jogar? Para ganhar mais um título. E eu vou acrescentar mais um dado, mais um número. O Cruzeiro não jogou em casa nesse campeonato ainda. O Cruzeiro só jogou fora de casa, só teve o mando, mas jogou em Uberlândia. Então o Cruzeiro ainda não jogou no Mineirão, diferente de outras equipes. Ou seja, o Cruzeiro está vencendo, foram aí 2 vitórias e um empate fora de casa. Isso tem que ser considerado também. E aquilo que vocês falaram com relação ao Marcelo Oliveira, ele está sim fazendo um bom trabalho, conseguindo aglutinar, dando oportunidade a todos. O Léo mesmo ficou na reserva, vai ser titular pela Libertadores. Então o Cruzeiro está tendo pegada, está tendo aquilo que foi falado. O foco. Se o Atlético está buscando foco, o Cruzeiro está com foco. E isso é importante. O cara ser reserva no Cruzeiro não é demérito nenhum. É melhor do que ser titular num time que vai lutar para ficar na Série A, ou que vai cair inevitavelmente. O Cruzeiro tem alternativas, tem o mesmo padrão de jogo, muda o time, muda aquele jogador ali que é referência e o time continua jogando. Agora, quanto à questão do atacante, é verdade. Eu entendo que o Cruzeiro tem 3, não tem a solução. Por isso que o Ramalho cobre e fala, não tem aquele cara que resolve. Mas olha, o Marcelo Moreno, a disposição, a resignação desse rapaz e a maneira como ele tem entrado, por isso até que eu venho defendendo.
é de bater palma. Ele não está se abatendo com a reserva. Muito bem. Cadu Doné, quer falar, Cadu? Não, rapidinho, mais um dado dessa campanha do Cruzeiro, né? O único empate foi prejudicado pela arbitragem e no jogo sábado foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Do Cruzeiro ele teve erro de arbitragem. O primeiro, aquele pênalti que muita gente achou, vocês acharam, eu não acho que foi pênalti no Alisson, que o Alexandre Matos reclamou. Agora, contra o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem e no sábado teve um pênalti claríssimo não marcado no final do jogo, que a bola bateu na mão do jogador do Atlético Paranaense. E o juiz teve um impedimento no primeiro gol do Atlético Paranaense, quer dizer, e contra o São Paulo aquela falta. Então, a campanha do Cruzeiro era para ser de 9 pontos e o jogo do Atlético Paranaense era para ter conseguido uma vitória mais tranquila. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e dane-se quem falar que é teoria da conspiração e tal, eu tô um pouco me lascando. Mas eles vão fazer uma força pro Corinthians ser campeão. Mas vão fazer uma força, né? Porque, pô, tem o Itaquerão, tem todo aquele negócio lá e tal. A tabela, os 9 primeiros jogos do Corinthians, né? Contra todos que estavam na Libertadores e mais os que subiram da B e tal. Ah, mas conspiração, mas não custa nada de lembrar, né? Não custa nada. Deixa eu falar para vocês aqui, o Sheik vai mostrar. Eu vou falar da melhor troca de óleo da Grande BH. A Quick Lube. Na Quick Lube, a troca de óleo do seu carro é feita com hora marcada, então não tem espera. Seu carro é cuidado pela melhor equipe de profissionais do mercado automotivo e tenho dito, hein? E você não paga nada mais por todos esses serviços, porque a Quick Lube cobre qualquer oferta da Grande BH. A Quick Lube também realiza a troca do fluido da direção hidráulica, fluido de freio, realiza a higienização do ar-condicionado e muito, mas muito mais. E tem promoção, atenção! Nesta semana, os clientes que trocarem o óleo e o filtro de óleo na Quick Lube disserem que assistiram os donos da bola vão ganhar esta miniatura da Ferrari aqui, 458 da Maisto, é original, é aço, amigão. Válido apenas para óleo sintético ou semissintético, só para os que agendarem a troca por telefone. Tem Quick Lube, preste atenção aí nos endereços. Tem Quick Lube na Via Expressa de Contagem, tem no posto Pica-Pau, na Rua do Registro, no posto Praia também tem, no centro de Belo Horizonte tem, na Avenida do Contorno, em Venda Nova, na Avenida Vilarinho e tem também lá no Barreiro, na Avenida Tereza Cristina, atrás da PUC. E atenção para você que é dono de postos de gasolina aí em Sete Lagoas, lá em Barbacena, Governador Valadares. Alô, Divinópolis, aumente a rentabilidade do seu negócio. Seja um franqueado Quick Lube. Saiba como? Através do site ou pelo telefone que está na sua tela. Você vai ligar agora, vai agendar a sua troca e vai se informar também sobre uma franquia Quick Lube aí na sua cidade. 3399-7010. Franquia é dura, hein? 3399-7010 e você sai de Ferrari, amigão. Olha, o Cruzeiro treinou na manhã de hoje, foco total na partida de quarta-feira contra o San Lorenzo, em Buenos Aires. Quem é que está lá, o Felipe? Ricardo Feller traz detalhes da Toca 2. Veja aí. Olá, Everton. Uma boa tarde a todos. O Cruzeiro está pronto, definido para encarar o San Lorenzo da Argentina na próxima quarta-feira pela Libertadores da América. Hoje pela manhã, aqui na Toca da Raposa 2, o técnico Marcelo Oliveira promoveu um coletivo até rápido, 40 minutos, e escalou na zaga Léo, que vai substituir Bruno Rodrigo suspenso, e no ataque William. Na vaga de Dagoberto viaja, mas começa o jogo no banco de reservas. O regime de concentração dos jogadores começa hoje à noite aqui na Toca. Amanhã, às 9 horas, o avião sai para a Argentina. E à noite, lá na terra dos hermanos, o Cruzeiro faz um treino de reconhecimento de gramado no estádio Nuevo Gasômetro, o estádio do San Lorenzo. Um jogo importante, um jogo que também é um nosso grande objetivo para esse primeiro semestre, né, poder... passar de fase, a gente vai com tudo, a gente vai sempre preparado, sempre concentrado para que a gente possa fazer um bom jogo. Gente, põe o Ramalho na tela comigo aí, por favor. Põe o Ramalho na tela aí. Fez a barba, né, meu querido? Tem que ser, começar aqui, Ramalho, presta atenção no que eu vou te falar, eu vou te falar de novo. Não usa mais cabelo partido no meio. Mas não tá partido. Não usa. Outra coisa, agasalho, não usa isso mais. Tá frio aqui isso. Né? Faz essa sobrancelha, raspa esse peito. Que marmota, Só cara. na sobrancelha que eu vou te dar um pouquinho de razão. Aqui, me diz uma coisa, você tá no dia a dia lá do Cruzeiro, então você vê o Léo treinar, e o Léo vai jogar na quarta-feira. Tanto que ele falou aí. Chega a preocupar a ausência de um jogador que hoje é inquestionável nesse time, que é exatamente o Bruno Rodrigo, ou Ramalho?
Fazer falta é claro que faz, né, Everton? Bruno Rodrigo está numa fase desde o ano passado impressionante. Para mim, foi o melhor zagueiro do Brasileirão ano passado, inclusive melhor que o Dedé. Mas o Léo também vem treinando bem, nas partidas que entra corresponde. Agora não dá para falar que não vai fazer falta. Óbvio que o Bruno Rodrigo faz sim muita falta, mas eu acho que o Léo tem condições sim de, nessa partida aí, segurar a onda ao lado do Dedé e fazer com que o Cruzeiro não sinta tanto a falta do Bruno Rodrigo. Agora, fora a questão do Bruno Rodrigo, quem que você acha que joga, qual time que você acha que joga na quarta-feira? Você acha que existe a possibilidade de alguma mudança? Marcelo, de repente, está pensando em alguma coisa? Por gentileza, Gamalho. Eu acho que é isso que o Feller disse mesmo, o Dagoberto fica no banco, ele se recuperou na última semana de um estiramento na coxa direita. Não mais. Então acredito que vai de Fábio, o Ceará na direita, o Léo e o Dedé na zaga, o Samúdio na lateral esquerda, o meio de campo mesmo, com Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. E na frente, o Willian e Júlio Batista. Não muda muito em relação ao time que enfrentou o Cerro Porteiro no Paraguai na última semana, apenas mesmo essa troca aí de Bruno Rodrigo e Léo. O Bruno que vai ter que cumprir suspensão automática. Este o Cruzeiro está praticamente definido para encarar o São Lourenço agora na quarta-feira. Eu estou te achando meio pálido hoje, você está com algum problema? Não, deve ser o branco com aqui o semblante meio castigado, como é que é? Não, trabalhei muito no final de semana, deve ser o cansaço. Pedi até a Ludra ali para reforçar um pouquinho na maquiagem aqui, para disfarçar a olheira, né? Você tem que aderir a essa onda do metrosexual e fazer essa sobrancelha que está uma marmota. Isso aí, obrigado. Sim, só isso. Daqui a pouco você volta. Está certo. Daqui a pouco você volta. Ô, Cadu, quando eu falei, evidentemente, que foi uma brincadeira, né? O problema é que você está levando as coisas a sério e depois que sai para o intervalo, você agride. Eu sou contra deixar o Dagoberto no banco. Eu quero ouvir sua opinião. Hoje em dia, se ele estiver 100% em termos físicos, eu colocaria o Dagoberto de titular também. A gente não tem que se manter com uma opinião o tempo todo, no sentido que o jogador muda a fase dele. Há um equilíbrio muito grande entre o Willian e o Dagoberto, os dois são muito bons. Então, aquela entrada do Dagoberto ali contra o Cerro Porteño, para mim, foi decisiva, tanto no jogo em si, quanto para a gente avaliar que o Dagoberto mostrou ali, eu tenho experiência, eu sou o Dagoberto, eu tenho o drible, eu tenho a presença diferente. Só que, como ele não está 100% fisicamente, acho que ele vai entrar com o Willian se matando ali no primeiro tempo e mais no início do segundo, e deve colocar o Dagoberto na etapa final, acho que deve ser isso. Eu sou a favor de colocar o jogador que não está 100% logo de cara, para fazer o resultado e depois você coloca um outro que está 100%. Mas eu entendo a postura do Marcelo Oliveira e ninguém conhece melhor esse elenco do que o Marcelo Oliveira. Eu só acho que deveria ser o contrário, mas ele me desobedeceu no outro jogo que se deu bem. Ô Brasil, a mesma pergunta que eu fiz para o Ramalho, por gentileza, discorra sobre o assunto, Bruno Rodrigo, fora, Léo jogando. Faz muita falta, mas se a gente for lembrar as últimas atuações do Léo, o Léo foi muito bem, foi muito seguro. E eu até entendo que o Léo... É uma diferença muito grande ou não tão grande? Muito grande, muito grande. O Léo matou a pau nas últimas partidas, mas o Bruno Rodrigo, a segurança dele, mesmo às vezes acontecendo vacilos normais, como qualquer jogador, o Bruno é muito seguro, ele e o Dedé vivem um momento espetacular. Eu gostei muito, foi do Nilton. O Nilton já começa a mostrar que está aí, já começa a fazer aquilo que a gente falou, colocar uma pulguinha na orelha do Marcelo com relação ao Henrique. Porque a maneira como o Nilton jogou, combatendo, chegando, marcando, foi destruindo... Teve mais cara de Nilton. Eu acho que foi a melhor partida do Nilton esse ano. Uma outra saída para os dois. Não tem dúvida. Ali, E aí você ganha com um jogador... E ele é de força, isso é inegável. Foi a melhor partida do Nilton esse ano. Isso é muito bom. É mais uma opção que ganha o Marcelo numa eventualidade. Porque o Nilton vinha sendo muito criticado, não conseguia render. Ou seja, você passa a ter mais opções reais. O Ramalho está no ponto lá, Felipe? Põe ele na tela de novo comigo. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Ramalho, como é que está a situação do Nilton? Ele vai embora ou ele fica? Olha, Everton, o presidente do Cruzeiro, naquela ocasião do lançamento do uniforme, já disse que foi procurado pela Inter de Milão, mas não tem nada definido. O Alexandre Matos já disse que essa procura não foi oficial, não tem proposta, papel timbrado, que ele até deu o exemplo, tudo bonitinho ali, isso não existe. Apenas interesse, como existe também no Lucas Silva e em vários outros jogadores do Cruzeiro. Não dá para afirmar se vai sair ou se não vai. Agora, eu acredito que uma mudança ou outra nesse elenco do Cruzeiro após a Copa do Mundo vai acontecer. Porque o que eu disse aqui há muito tempo atrás, a situação do Lucas Silva, o interesse é muito forte e a informação que eu tenho é que já tem proposta sim, por mais que a diretoria negue. Muito bem, Edmara, você acha que o Nilton vai? Diante das informações que chegam?
Assim, ele é um jogador que está sendo observado. Talvez o que possa pesar um pouco é o fato desse, até a Copa do Mundo, ele não ter feito bons jogos em virtude da contusão mesmo e ter demorado para voltar. Então, talvez isso tenha um peso na definição de uma saída dele. Eu acho o seguinte, vai ser um campeonato brasileiro antes da Copa e um depois da Copa, com todas as modificações que a gente está imaginando. É que para sossego do Marcelo Oliveira, se o Newton for, a esposa dele vai, né? Então, ela que pega muito no pé do Marcelo Oliveira aí, né? Então... Agora, podia negociar depois, só ela. Só vai faltar muita pauta, né, Dimara, para a imprensa. Muita pauta. Agora, mas tem muito tempo que tá tranquilo. Deixa eu falar uma coisa. A gente falou muito dessa questão do Bruno Rodrigo. O Everton colocou muito bem essa situação. É um jogador mais regular e tal. Mas vocês já pensaram que na quarta também é a definição da seleção brasileira? E a cabeça do Dedé vai ou não? Na hora do jogo ele já vai estar sabendo, né? Ele pode ser o efusivo hoje o nosso Wellington Dedé, Campos, o ídolo, falou aquilo que a gente conversou semana passada sobre a questão do Miranda. E tudo indica que seja o Miranda. Então, será, o Dedé porque o Dedé fala tanto nisso, ele tem tanta vontade, né? E justo. Vai ser uma tudo que vai ser duro. Não acho não, Brasil. Sabe por quê? O Dedé é um cara muito novo, cara. O Dedé tem muita bola, tem mas duas Copas dele à frente, além da Miranda, querendo ou não, ganhou um corpo essa coisa do nome vir. A gente falava isso semana passada, mesmo ele vinha jogando tempo, mas o nome voltou a ganhar esse corpo e recente. No bom e o Dedé era o cara que estava sendo badalado e todo mundo quase aqui dando como certo. Isso é o Dedé. Eu vou dizer uma coisa aqui, que o Cadu vai sair pulando ali, mas eu vou falar. Eu vou falar. Aliás, não é só o Cadu, não. Vai ter muita gente em casa aí que vai mandar mensagem me xingando aí. Mas eu vou dizer pra você um negócio. Bola por bola, eu sou mais o Dedé do que o Miranda. É porque o Miranda vive uma fase extraordinária num time que está na final da Champions. Mas bola por bola, zagueiro mais completo, eu acho o Dedé mais zagueiro do que o Miranda. Eu vou deixar vocês se defenderem depois. O Gomide já está ali mexendo a boca e tal. Né? Mas meu papel é esse, Gomide. Eu tenho que agitar o negócio. Olha aqui, meu amigo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Essa vai para você, Dedé. Uma pergunta íntima, como é que anda a sua vida sexual? Eu imagino que esteja bem. Por quê? Porque você está jogando demais, está se sentindo para baixo, amigão. Aí esquece o Dedé. Você é daquelas pessoas, ô Levir, esse é para você, hein? Daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não está acontecendo. Léo Gomide vai levar uma caixinha para você, Levir. Olha, não se assuste nem se desespere. Tá vendo aqui esse número que está na tela? É o telefone do Ativo. O Ativo é um energético natural, tá aqui, ó, totalmente voltado para essa questão sexual que vai dar uma turbinada na sua relação. E com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com intensidade e muito vigor, amigo. Ele age por até 72 horas na sua circulação, não é? Então vai devolver todo aquele ânimo que você perdeu, viu, Tardelli? E o vigor que você precisa para fazer bonito na hora H, Ronaldinho. Então, vai ficar aí parado, totalmente para baixo, ou vai fazer que nem o Luan doidão? Vai pedir o Ativo. Ligue agora mesmo no 3491-2227 e receba o Ativo com todo o conforto e discrição. E não se preocupe, na hora de receber na sua casa, no trabalho, aí no CT, Gilvan, a embalagem é muito discreta. Você vai ligar agora, os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. Ativo é a energia que cabe no seu bolso, que vai te transformar num sex machine. Eu vou ali tomar o meu intervalo rápido, eu vou voltar, mas vou voltar arrebentando. Até já.